Paulo e Timóteo viveram em dias difíceis, assim como esses em que nós estamos vivendo. Escrevendo a primeira carta a Timóteo, Paulo lhe fez uma exortação que poderemos tomar também para a nossa própria vida, para a nossa própria consciência. Paulo disse para Timóteo, capítulo 4, versículo 7 da sua primeira epístola: exercita-te pessoalmente na piedade. Houve um pagão antes de Cristo, um filósofo pagão, Sócrates, muito famoso, que declarou: a vida não disciplinada não é digna de ser vivida. Paulo sabia que Timóteo tinha muitos desafios pastorais, ministeriais, naqueles tempos, naqueles dias, na comunidade que ele liderava, que era a comunidade de Éfeso. E Timóteo não poderia ser superficial. Timóteo não poderia ser raso no discernimento. E nem poderia ser um homem preso a padrões de pensamentos ou hábitos que impedissem o fluir de Deus em sua vida e que atrapalhassem a sua eficácia ministerial. Por isso, entre as muitas exortações que Paulo deu a Timóteo, uma que merece a nossa consideração é essa que eu acabei de citar: exercita-te pessoalmente na piedade. Timóteo precisava ser um atleta de Deus, precisava aprender a arte da vida disciplinada, adotar um estilo de vida disciplinada, para que ele crescesse e para que ele fosse livre. Essa mensagem ela é oportuna. Vivemos em tempos difíceis também, muito mais difíceis do que os tempos em que Paulo viveu e os apóstolos viveram, mesmo hoje tendo mais liberdade do que eles. Mas espiritualmente, o nosso tempo é terrivelmente desafiador. Richard Foster, no seu famoso livro Celebração da Disciplina, ele disse que a maldição da nossa época é a superficialidade. Ser superficial é ser raso. E um cristão, quando ele se recusa a viver o chamado de Deus para a sua vida, a vocação de Deus para a sua vida neste mundo, ele tenderá a ser superficial. Quando escolhemos a superficialidade em vez da profundidade, nós diminuímos a nossa eficácia e nós perdemos terrenos que, adotando uma vida disciplinada, conquistaremos em vez de perder. Foster divide as disciplinas espirituais em 3 categorias: disciplinas interiores, disciplinas exteriores e disciplinas comunitárias. Mas o que são disciplinas? Disciplinas são hábitos devocionais, são exercícios espirituais que nos tornam mais sensíveis para as operações de Deus, do Espírito Santo em nosso viver. A falta da disciplina, das práticas devocionais na nossa vida dificultam o fluir de Deus, as operações de Deus em nosso coração e em nosso caráter. Por isso que precisamos tanto delas. Disciplinas espirituais são meios de graça que Deus colocou à disposição dos seus servos e servas em qualquer lugar e em qualquer tempo da história. São meios disponíveis para cada um de nós. E todos os mestres devocionais da história da igreja, desde os tempos apostólicos ou até de antes, eles tinham consciência da necessidade dessas práticas, dessas atividades, desses exercícios piedosos em sua vida particular com Deus. Porque eles entenderam, e nós precisamos entender, que temos a necessidade de crescimento e muitas vezes de libertação e de cura. E as disciplinas espirituais são meios que Deus usa para nos transformar, para nos curar e também para nos libertar. Um dos grandes objetivos de Deus ao nos chamar é transformar a nossa vida, é operar grandes transformações
em cada um de nós e usar a nossa vida para a sua glória. Ele usa meios como pessoas, Deus usa pessoas para nos moldar. Ele usa nossos amigos, nossos familiares, nossos colegas de trabalho e usa até nossos inimigos para moldar o nosso caráter, para nos quebrantar, para nos ajudar a ajustar o foco e estabelecer as prioridades segundo o coração dele. Deus usa pessoas como meios de nos levar para mais perto dele. Todos nós temos essas experiências. Quantos de nós, de vez em quando, não nos lembramos de uma pessoa que Deus usou para nos levar para mais perto dele? Às vezes até mesmo pessoas que não tínhamos uma afinidade ou uma amizade profunda, mas que Deus usou aquela pessoa, usou aquela influência para nos levar para mais perto do Senhor. Deus usa também circunstâncias, apertos financeiros, crises dentro do lar, no local de trabalho. Deus usa tudo isso como ferramentas para nos quebrantar, para nos sensibilizar e para ajustar o nosso foco espiritual. Deus usa esses meios, pessoas e circunstâncias para nos transformarem de fora para dentro. Mas Deus também usa as disciplinas espirituais. E usa as disciplinas espirituais como um meio de nos transformar de dentro para fora. Enquanto as pessoas e as circunstâncias como meios para a nossa transformação não dependem muito de nós, mas quase exclusivamente de Deus, as disciplinas como meio para Deus operar as mudanças nas nossas vidas dependerão da nossa escolha, da nossa disposição de praticá-las como hábitos diários, como exercícios diários, como estilo de vida durante o tempo da nossa peregrinação. Precisamos de transformação, de crescimento, porque a nossa transformação interior e a mudança do nosso caráter, a conformação do nosso caráter ao caráter de Cristo, dependerá do nosso crescimento, dependerá do nosso amadurecimento, porque amadurecer como cristão é crescer em conformidade o caráter de Jesus. Esse é que é o crescimento cristão. E o crescimento cristão, ele acontece através do discipulado. E Deus usa as disciplinas em nosso processo de discipulado para nos moldar no caráter, nas palavras, em todas as dimensões da nossa vida, nos moldar, nos transformar, nos conformar à imagem de Jesus, o homem perfeito, o varão perfeito. Mas depende de escolhermos viver uma vida disciplinada. As disciplinas espirituais, elas são essenciais para o nosso crescimento na virtude, para o nosso crescimento na semelhança com Jesus em palavras e em obras. É um crescimento que leva, é um processo que leva a vida inteira. Em alguns momentos é doloroso, mas depende da nossa contrapartida. Depende da nossa subordinação, da nossa sujeição àquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Então, escolher viver uma vida disciplinada é escolher dar lugar a Deus para sermos transformados, para sermos moldados, para sermos quebrantados e sensibilizados, para irmos para o centro da sua vontade. Muitos de nós passamos anos e anos da nossa vida, até mesmo dentro das nossas comunidades, exercendo o ministério, presos a padrões de pensamentos e a hábitos que impedem o fluir pleno do Espírito Santo em nossas vidas. Existem pessoas que choram, que sofrem em secreto, porque não conseguem triunfar sobre fraquezas, sobre hábitos, sobre padrões de pensamentos que lhe fustigam há meses, há anos. E por essa razão, por essa outra razão, precisamos das disciplinas espirituais. Porque as disciplinas espirituais, elas abrem a porta para a nossa liberdade em Cristo
para a liberdade que em Cristo temos direito. Pessoas que escolhem viver uma vida disciplinada, pessoas que adotam as disciplinas espirituais como uma prática constante em suas vidas, estão abrindo a porta para a libertação total em todas as áreas da sua vida, para a glória de Deus. Sem as disciplinas não há liberdade. E sabemos, ao observar o mundo à nossa volta, por exemplo, os atletas que são mais livres no campo e na pista são aqueles que treinam mais rigorosamente, fora dos bastidores. Os músicos que tocam melhor diante de suas plateias são aqueles que treinam com mais rigor quando estão fora dos holofotes. As maiores vitórias públicas em nossa vida, elas são antecedidas ou são precedidas pelas vitórias fora dos bastidores, fora dos holofotes, fora dos olhos dos irmãos, fora dos olhos dos nossos líderes espirituais. Aquelas vitórias que obtemos no quarto, quando molhamos o chão com as nossas lágrimas, no monte ou dentro do quarto, quando demoramos diante de Deus de joelhos, às vezes em silêncio, sem nenhuma argumentação, mas rasgando o coração diante de Deus e não as nossas vestes, clamando por misericórdia e buscando socorro até Ele nos acudir. Deus sempre galardoa em público, recompensa em público aqueles que Ele buscam em particular. As disciplinas espirituais, elas são essenciais para quem quer crescer e para quem quer ser livre em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu vou citar aqui algumas. Às vezes já as praticamos, mas não com a intensidade devida. A oração é a disciplina espiritual mais essencial. Da mesma forma como o nosso corpo precisa de oxigênio, a alma, espiritualmente precisamos de oração. Assim como o oxigênio é decisivo para a vida física, a oração é imprescindível para a vida espiritual. Sem oração nós perecemos, esfriamos logo e nos tornamos distraídos e fragmentados, facilmente vencidos pelas investidas do inimigo contra as nossas vidas espirituais, contra o nosso altar. Ele gosta de atacar o nosso altar, porque é exatamente quando o nosso altar está em chamas, quando estamos apaixonados por Deus, anelantes por Deus, que pagamos o preço da disciplina para termos aquele galardão que só Deus pode dar, que são as vitórias expressivas no mundo espiritual, que acontece imediatamente em seguida aos grandes triunfos na vida particular, no altar e no quarto de cada um de nós. Como estava dizendo há poucos instantes atrás, as disciplinas, elas são imprescindíveis para quem quer crescer e para quem quer ser livre em Cristo Jesus, nosso Senhor. A leitura, o estudo e a meditação constante das Escrituras nos torna fortes e vigorosos para o enfrentamento das grandes demandas de nossa vida espiritual. Distantes da Bíblia, ficaremos mais próximos do pecado. Distantes da palavra de Deus, ficaremos mais vulneráveis diante do inimigo. Encher a mente e o coração da palavra de Deus nos fortalece na fé, na esperança e aperfeiçoa nosso temor diante daquele a quem temos de prestar contas. A solitude, quantas vezes precisamos sair do meio da turba, sair do meio da multidão para ficar sós com Deus, para ouvi-lo com calma. No meio da nossa vida corrida, no meio de tanta pressa, é necessário às vezes desacelerar para aprendermos a arte de ouvir no silêncio a voz do Espírito Santo que sussurra na consciência e no coração daquele que para ouvir o que o Espírito Santo tem para falar. Se quisermos viver a vida abundante que Jesus veio ao mundo para oferecer aos seus discípulos, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Precisamos fazer das disciplinas espirituais a nossa prática diária, o nosso estilo de vida. São muitos os inimigos, muitos são os ventos contrários, mas quem quer crescer na graça e no conhecimento, quem quer ser livre em todas as áreas da sua vida, precisará adotar disciplinas espirituais como uma prática constante em sua vida para com Deus.
Dallas Willard fala das disciplinas de abstinência. Existem disciplinas que, quando as praticamos, nós estamos dizendo não para nossos apetites, às vezes até apetites corretos e não inerentemente pecaminosos. Quando nos abstemos do pão, da água, através do jejum, nós estamos praticando uma disciplina de abstinência. Mas não é pecado comer e nem beber, mas estamos abrindo mão de um apetite natural, um apetite normal, para estarmos mais sensíveis diante de Deus. Quando praticamos as disciplinas, nós estamos dando lugar ao Espírito de Deus para preencher todos os espaços vazios do nosso santuário portátil, que é o nosso coração, e conquistarmos os terrenos da vida espiritual que não tínhamos conquistado ainda. Vivemos em um tempo de superficialidade e de muita escravidão a padrões de pensamentos e hábitos pecaminosos, até mesmo na vida do povo de Deus. É porque a maior parte de nós não pratica a oração como deveria. Não praticamos a leitura e a meditação da palavra de Deus como nós somos ordenados pela palavra de Deus a praticar. Não praticamos o jejum. Vivemos uma vida espiritual sedentária. Uma vida sem disciplina, uma fé sem exercitação. É por essa razão que as tentações se tornam tão fortes e os inimigos tão imponentes diante dos nossos olhos. Mas Deus está nos chamando para romper com esse estilo de vida espiritualmente sedentário, medíocre, superficial, e nos chamando para a intimidade, para uma vida mais profunda, para o preço da liberdade e o preço do crescimento, que é a prática das disciplinas espirituais. Existem disciplinas de engajamento que são essencialmente também importantes em nossa vida. São aquelas disciplinas que vamos praticar no meio da comunidade. Algumas praticaremos sozinhos, outras praticaremos em comunidade. Mas não podemos viver uma vida indisciplinada se estamos interessados em dar lugar ao Espírito de Deus nas nossas vidas. Podemos viver a vida abundante para a qual Cristo nos chamou. Podemos ter discernimentos profundos. Podemos ser livres em Cristo em todas as áreas da nossa vida. E podemos viver uma vida profunda e vitoriosa todos os dias. Mas tudo vai depender de que estilo de vida adotaremos, de que reação nós teremos ao chamado de Deus para essa vida disciplinada. Deus nos dê a graça necessária para vivermos uma vida cristã digna desse nome e que todos os inimigos da nossa alma, que todos os gigantes que têm nos impedido de viver a vida profunda, a vida eficaz que Jesus nos chama para viver, que esses inimigos tombem, sejam vencidos e que cada um de nós celebre a liberdade que há em Cristo em todas as dimensões da nossa vida, por aprendermos a arte da vida disciplinada. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus.